Oi, professor de arte, que bom ter você por aqui. Meu nome é Yara Kinsman, eu sou arte educadora e eu tenho certeza que você, assim como eu, também é um aficionado por arte. Bem-vindo ao canal Desvendando as Artes. O vídeo de hoje é sobre um tema que, quando chega, muitas vezes causa um receio. Hoje nós vamos desvendar como ensinar arte contemporânea sem medo. Ela parece ser difícil, ela parece ser abstrata, ela parece ser uma arte muito distante. Mas quando a gente vai analisar, a gente conhece a fundo, nós entendemos que ela é uma prática que está muito mais próxima e muito mais acessível do que a gente imagina para o ensino em sala de aula. Naquele momento da aula de arte contemporânea, tem professores que pensam assim: eu não entendo nada de arte contemporânea, como que eu vou ensinar arte contemporânea? No vídeo de hoje eu vou simplificar, eu vou tentar mostrar e explicar como transformar esse conteúdo de arte contemporânea em uma coisa mais leve, uma coisa possível para você fazer em sua sala de aula. Que este conteúdo desse vídeo foi útil para você, eu vou pedir, gente, curte, compartilha, manda nos grupos para outros educadores. Vamos fazer aqui uma rede de apoio, de suporte para arte educadores. E eu vou pedir também, comenta aqui se você já fez, se você faria, uma das sugestões de atividades que estão aqui para vocês. Eu não entendo arte contemporânea. Como eu vou ensinar? Muitas vezes a gente tem um bloqueio com a arte contemporânea. Tem pessoas que têm um bloqueio, muitas vezes por falta de conhecimento, falta de acesso, por falta de pesquisa. E os professores de arte também, tá, gente? E aí chega aquele conteúdo de arte contemporânea, aí a pessoa trava. A pessoa não tem ideia de como vai ensinar, a pessoa ela não sabe como ensinar, a pessoa muitas vezes ela pula, ela simplesmente passa por esse conteúdo. Eu já vi isso acontecer, né? A gente está aqui para ensinar, a gente passa, a gente está nesse caminho de ensino de história da arte, a gente não tem que ficar preso só ao que passou, a gente tem que passar o nosso presente também. E a arte contemporânea, querendo ou não, ela faz parte disso. Aceitando ou não. Eis aí a primeira, eu acho que a maior dificuldade de todas. Se eu não entendo como que eu vou ensinar, se eu não faço ideia do que é aquilo que está ali, como que eu vou passar esse conhecimento para frente? Então, é muito importante que o professor ele tenha ciência de que tá tudo bem se ele não entende o que é aquela obra ali num primeiro momento. Ele bateu o olho ali, ele não entendeu o que aquela obra ali está representando, tá tudo bem, porque a arte contemporânea ela não é necessariamente para ser entendida de cara, no primeiro momento que a gente vê. A arte contemporânea ela foi feita para provocar, para questionar, para incomodar, para que nós fizéssemos reflexões. E isso quer dizer o quê? A minha compreensão, ela não vai ser a sua compreensão, ela não vai ser a compreensão daquele aluno, ela não vai ser a compreensão do outro aluno. Então, a arte contemporânea, ela nos possibilita as múltiplas possibilidades de compreensão. Então, o primeiro ponto importante que o professor tem que entender é que ele tem que passar para os alunos dele que a arte contemporânea, o resultado final, ele não é o mais importante. A arte contemporânea, ela não tem uma resposta certa, uma resposta errada. Ela tem um foco maior, assim, no conceito, na intenção, no impacto, na experiência que ela causa. Então, para começar, o professor ele pode começar uma aula de arte contemporânea ao exibir uma obra, fazendo questionamentos. E a partir daí colocar que ideia que essa obra te traz, que sensações que essas obras te trazem,
Essa obra te incomoda? E por quê? Por que desse incômodo? Né? No caso de teu incômodo, por exemplo. Te surpreende? Por quê? Em que te surpreendeu? Com a arte contemporânea, é importante que o professor tenha em mente, entenda e passe isso para os alunos que aquela questão de belo, de técnico que a gente tinha até alguns movimentos atrás, aquilo passou. A arte contemporânea ela vem com essa proposta de questionar certezas, de provocar desconfortos, de ampliar a nossa visão do mundo. Quando se entende a arte dessa forma, nós, quanto professores, já sentimos essa liberdade, essa tranquilidade em não ter que explicar, descrever a obra para o aluno, porque a partir desse momento nós estamos ali seguros e livres para mediar as experiências. A gente está ali para estimular o aluno a pensar e a partir daí ele vai começar a sentir e se posicionar a partir dessa obra de arte. A gente tem que entender que o ensino de arte contemporânea ele não é essa oferta de respostas prontas, e sim um espaço aberto de reflexão, de criação de perguntas, de questionamento. Sugiro, professor, que você escolha uma obra de arte contemporânea, mas que seja uma obra bem diferente, que vá com certeza causar estranhamento nos alunos. Aí pode ser Ciro Meirelles, Marcel Chan, Tunga. E aí vocês vão pedir aos alunos que falem 3 palavras que definam essas obras. Quando o aluno reage mesmo que de forma negativa, achando que é feio, que é estranho, que é sem sentido, ele está ali se relacionando com a obra de alguma forma. Depois desse momento de escuta, de reflexão, o aluno vai perceber que concordar, discordar, aceitar, não aceitar, também faz parte de uma reação legítima a uma obra de arte. As 3 palavras que eles disseram, elas deixam de ser meras reações a partir do momento que se entra aquela discussão sobre a obra. E elas passam a ser matéria de análise, elas passam a ser tema de diálogo e construção de sentido para aquela obra que está sendo analisada naquele momento. Abrindo essa possibilidade de ampla discussão, você vai ver que vai render muita coisa. Eles têm muito mais coisas para dizer do que a gente pensa. E nesse momento, os alunos eles vão entender que a arte ela não vai exigir uma resposta certa, porque a resposta certa vai partir de um, vai partir de outro, vai partir de outro, vai partir de outro. E eles vão ver que todas vão fazer sentido de alguma forma. O que importa ali é o pensamento, é o posicionamento. Nesse momento em que a aula ela deixa de ser um espaço exclusivo de transferência de conteúdo para se transformar em um espaço de experiência crítica e estética. Aí, a partir daí, o aluno ele vai entender que a opinião dele, a impressão dele a respeito daquela obra, ela faz sentido e ela importa. Neste momento, você está aproximando seu aluno da obra de arte. Ele entendendo arte contemporânea, ele vai se sentir cada vez mais próximo e cada vez mais familiarizado com esse movimento. Qual é a importância da arte contemporânea no nosso tempo? Ele ajuda o estudante a desenvolver o seu olhar crítico, o seu olhar sensível. Então, gente, a arte contemporânea ela é essencial, porque, na verdade, ela é a única arte que a gente tem que dialoga com a nossa realidade. Tudo que é feito hoje é arte contemporânea, porque é a que está com o nosso tempo. Então, por mais que nós gostemos muito de obras feitas em períodos anteriores, que são também importantes na nossa história, para contar a história da nossa cultura, a história da nossa arte, a história da nossa sociedade, está aqui contando a história da nossa sociedade atualmente. No futuro, as outras gerações
no movimento artístico que eles tiverem lá, seja lá qual nome for dar, seja qual for o movimento, eles vão entender a nossa sociedade através da arte que nós temos hoje. Porque a nossa arte contemporânea, ela fala da nossa identidade, ela fala do nosso consumo, ela fala da nossa política, ela fala do nosso corpo, biologia, ela fala das nossas redes sociais, das nossas relações sociais. E trazendo isso para a realidade do aluno, todos esses temas, eles estão na nossa realidade, mas também estão diretamente ligados à realidade do aluno. Um professor trabalha arte contemporânea de uma forma correta, de uma forma reflexiva, de uma forma crítica, ele ajuda o estudante a compreender o mundo em que ele vive. A arte, ela não está separada da vida e ela nasce das experiências humanas. A arte contemporânea em sala de aula forma, sim, sujeitos mais sociais, sujeitos politizados, sujeitos que pensam de forma global. O que, na verdade, é o que propõe a BNCC. Eles acham bobo, feio e sem sentido. Quem nunca foi ensinar arte contemporânea e ouviu? Mas isso é arte? Mas que negócio feio! Isso até eu faço. Isso até fulaninho de 5 anos faz. Qualquer um faz. Quem nunca? Isso aí não é novidade para nenhum professor, eu imagino. Eu sugiro que você faça uma atividade justamente para quebrar essa visão. Quando eu chego no primeiro dia de aula, eu já faço uma dinâmica para já mudar a visão deles em relação à aula de arte. Já para começar a fazer essa transformação aí, porque quando eu chego em sala de aula, eu sempre tenho dificuldades com adaptação dos alunos em relação a aulas de arte. Então, eu já tenho esse hábito de criar atividades para fazer esse tipo de adaptação. E eu sugiro que com a arte contemporânea você faça isso. Eu vou passar aqui uma atividade bem didática, bem simples, bem tranquila, para essa adaptação, para esse entendimento sobre arte contemporânea. Eu vou dividir ela em etapas. Na primeira etapa, o professor vai escolher um tema. Aí pode ser tempo, memória, silêncio, consumo, identidade, ausência, caos, controle. Aí você vai explicar. Na arte contemporânea, o artista, ele parte de uma ideia, né? Aí vai passar toda aquela explicação. A arte contemporânea, às vezes, o conceito, ele diz mais do que o produto final. Enfim, você vai passar todos aqueles conceitos de arte contemporânea. Aí na etapa 2, depois que os alunos, né, você colocar o tema, os alunos escolherem, aí você vai decidir se cada aluno escolhe um tema, se vai ser um tema para todo mundo, se vai ser em grupo, se vai ser individual, isso fica a seu critério. Na segunda etapa dessa atividade, o que você vai fazer? Vai falar para o aluno ele fazer um trabalho visual disso. Aí ele vai escolher pintura, escultura, enfim. Ou você escolhe, né? Aí vai depender das possibilidades da escola, das possibilidades do professor, das possibilidades dos alunos. O importante é que tenha um trabalho. A única regra que é essencial aqui é que o produto final dos alunos expresse o que dizia a ideia da primeira etapa. Precisa ser bonito? Não. Precisa ser feio? Não. Precisa ser perfeito? Não. Precisa expressar. Eles têm que fazer um produto final que eles achem, que eles acreditem que demonstre uma daquelas ideias colocadas na primeira etapa. Aí, no desfecho, eu dou 2 opções. Você pode diretamente colocar os alunos para apresentarem e falar qual foi o conceito, o que ele pensou na hora de criar, por que ele usou aqueles materiais, por que foi feito daquela forma, como que o trabalho se conecta àquela ideia que foi proposta lá em cima. Você pode colocar os colegas para analisarem o trabalho
fazerem uma leitura visual para ver se eles chegam próximo do que foi a proposta original. Também é uma possibilidade. Criar uma roda, uma exposição coletiva, né? Porque na verdade serão vários trabalhos, eu acredito. E a partir daí dessa exposição coletiva, gerar uma visitação entre trabalhos e esses colegas vão discutindo entre eles o que aqueles trabalhos dizem para eles. São duas possibilidades. No final, eu sugiro a roda de debate mesmo, um bate-papo. Perguntem aí, como que foi transformar aquele conceito em um trabalho final? Você ainda acha que qualquer um faz, que é fácil? Como que foi pegar uma ideia e tentar produzir através dessa ideia? Que você entendeu como é o trabalho de um artista dentro da arte contemporânea, como que é a sua visão, você vendo essa obra novamente. Aí mostra a obra do artista, seja qual for o escolhido por você. Falta de materiais. Às vezes, quando a gente vai pensar em arte contemporânea, a gente já pensa nas grandes instalações, nas grandes obras, porque a arte contemporânea tem muito disso, muito grande, porque ela trouxe essa questão da evolução tecnológica, do uso da tecnologia, que proporcionou tudo é muito grande, e isso influencia diretamente na nossa visão da arte. E muitas vezes tem professores que eles deixam de ensinar achando que não há a possibilidade por causa da falta de materiais. É aí que se perde. Por quê? Não necessariamente a gente não precisa criar aquelas enormes galerias como as do Inhotim, por exemplo. Aquelas obras enormes como a gente vê, por exemplo, nas bienais. Não precisa, gente. O professor, ele pode, por exemplo, passar uma aula de uma performance, não usa nada, os alunos só usam o corpo. A arte conceitual, ela pode ser feita até com a escrita. Literatura é também uma forma de manifestação artística. Então, assim, a gente tem inúmeras possibilidades. Quando o aluno ele percebe qualquer coisa, inclusive o corpo, a escrita pode virar obra de arte, ele percebe o mundo, o cotidiano, as coisas de outra forma. Muitas vezes, ensinar arte contemporânea assusta porque ela não tem uma técnica específica, um estilo específico, uma forma específica de ser feita. Por isso, quando o professor trabalha a ideia, o processo, a participação dos alunos, ele oferece para o aluno ferramentas riquíssimas para compreender qualquer obra de arte contemporânea. A arte contemporânea é uma bagunça. Se eu for ensinar em sala de aula, vai virar uma bagunça também. Será, gente? A arte contemporânea, ela trabalha com a liberdade de expressão, a liberdade de criação, a liberdade de construção. E isso é muito engraçado, porque acaba que prende muitos professores. Os professores têm medo dessa liberdade e acabam prendendo os alunos. Mas é importante que se tenha o controle. E para ter o controle, basta ter conceito, gente. Os alunos precisam entender que liberdade não é libertinagem. Então, o professor, ele tem que ter o controle da turma dele. A partir do momento em que ele faz uma proposta, que ele dá um direcionamento, que ele dá uma orientação, que ele media tudo de forma clara, de forma precisa, as coisas funcionam. As coisas elas não fogem do controle. Mas os alunos eles precisam ter um norte, eles precisam ter uma orientação. Eu chegar, dar um trabalho, fazer por fazer, sem orientação nenhuma, com total liberdade, com total facilidade, sem orientação nenhuma, vai virar um caos. Então tem que ter direcionamento. E agora, hein? Sem medo de arte contemporânea, depois disso tudo, a arte contemporânea ela não precisa ser complicada. Ela tem que ser experienciada, ela tem que ser vivida. Aí,
quando a gente tira aquele peso da explicação acadêmica, tudo certinho, tudo exatamente como tem a academia manda ser, a gente vive o processo, tudo muda. A experiência, ela faz tudo ser diferente. Trabalhar arte contemporânea é convidar o aluno a pensar, a sentir, a se posicionar diante do mundo. E eu repito, professor, você não tem que ter todas as respostas. Você é um mediador da experiência, do processo criativo. Aqui, a aula deixa de ser uma aula de copiar modelos e se torna uma aula de vivências, de experiências de ideias, de criatividade, de pura vivência. E é aí que a gente entende que nesse espaço, nesse momento de experimentação, é que a arte ela está cumprindo o seu papel formativo ali dentro da sala de aula. Começa assim, começa com perguntas, materiais simples, coisas que você tem, coisas que você não tem, mas os alunos têm, que vocês vão ver que a conexão ela vai acontecer naturalmente. Esse vídeo foi útil, esclareceu de alguma forma alguma possível dificuldade sua em sala de aula? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se faz sentido de alguma forma para você, eu vou pedir para você curta, compartilhe, comenta aqui se você já fez algum tipo de atividade sobre arte contemporânea com seus alunos, como foi. Fala aqui pra gente como que foi sua experiência, como é a sua experiência no ensino de arte contemporânea com seus alunos. Vamos criar aqui uma rede de apoio de professores para a gente se auxiliar, trocar experiências e trocar ideias e multiplicar esse universo de arte e educação. Gostou do vídeo? Curta, compartilha para eu entender e saber qual tipo de conteúdo eu continuo fazendo aqui. Até o próximo vídeo.